Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero saber, você tem medo de fazer homeschool? Quais são os medos mais comuns? Eu já respondi aqui no canal, tá? Aqui já tem um vídeo sobre homeschool é legal, então dê uma olhada lá. Meu filho vai à faculdade, se ele fizer homeschool, também dê uma olhada lá. E com a intromissão dos familiares, também tem. São as questões mais recorrentes, tá? Então, às vezes a pessoa tem vontade, mas ela tem medo de fazer por essas questões. Então, eu já respondi todas essas questões aqui no canal, tá? E o que eu vou falar nesse vídeo aqui é mais o lado positivo. A experiência, as coisas boas que a gente ganha dentro do homeschool. E nesse vídeo de hoje, eu vou tirar alguns desses medos que você, de repente, pode ter, tá? E a primeira coisa que eu tenho pra te falar é que ninguém nasce pronto. Então, quando a gente quer estar nessa fase de decidir, né, sobre o homeschool, a gente pensa, não, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho formação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo e blá, blá, blá. E a gente sempre fica com receio, né? Mas o homeschool é mais ou menos como uma graduação. Não sei se você fez formação, mas como se fosse um curso, por exemplo. Curso de alguma coisa. Você primeiro entra nele e você vai aprendendo ao longo do tempo. Mais ou menos como um trabalho também. Então você é contratado naquele trabalho, você não sabe nada daquele trabalho, você vai aprender. Você deixa de entrar porque você não tá pronto? Não, você entra e vai aprendendo ao longo do caminho. Tudo na vida é assim. Com o homeschool não é diferente. Então, a gente tem esse pensamento de que não sei se eu tenho a capacidade, mas eu posso mudar, eu posso aprender ao longo da caminhada. Não sei se eu tenho competência. Uma coisa que eu gosto de sempre falar é que você precisa estar um passo à frente do seu filho. É só isso. Então, quando a gente vai começar, a gente pensa, nossa, mas eu não tenho a graduação, a pós-graduação, o PhD, o doutorado. Ou não é? Vem um monte de medo na nossa cabeça, um monte de história e de que a gente não vai conseguir, de que a gente não é capaz. A nossa sociedade também não contribui muito para isso, porque tem um estranhamento muito forte acerca desse assunto do homeschool. Acham que é o professor só que pode educar o filho, tá? Então já tira esse tabu. São pessoas que não conhecem, desconhecem a realidade do homeschool, tá? Então, tira isso da sua cabeça. Eu acho que uma coisa que você precisa ter, ao meu ver, é ter uma dedicação. Dedicação para aprender. Então, se você tem dedicação e amor pelo seu filho, obviamente, né? Você vai indo no caminho tranquilamente. Porque dedicação e amor juntos é inabalável. Você ama mais o seu filho do que a professora dele. Isso é fato. Obviamente, você vai se dedicar muito mais que a professora na escola, pelo seu filho. A professora na escola tem mais 30 alunos para ver. O seu filho não é uma prioridade para ela, mas o seu filho é uma prioridade para você. Olha quantos pontos positivos você tem, bem mais na frente do que professoras. E tem professoras que me acompanham e que elas falam assim, olha, muita coisa eu não aprendi na graduação. Eu aprendo estudando hoje, aprendendo em sala de aula. Não é nem a escola que me ensina, não é a escola que cobra de mim, é porque eu quero. Então, a ideia do homeschool é maravilhosa. Vários professores e professoras indicam isso, sabe? Porque elas entendem a realidade da sala de aula. Ela entende o quão escasso é em termos de tempo, em termos de qualidade, em termos de atenção, tá? Então, tem professoras que são maravilhosas, assim como tem professoras que são péssimas, como todas as profissões. Todas. O que depende não é a profissão, o que depende é a pessoa. Então, às vezes, a gente idealiza demais a escola, idealiza demais a professora, e esquece que na realidade não é bem assim.
e que na realidade você quer mais o bem do seu filho. A professora do seu filho vai ficar com ele por um ano, depois já era, ela não vai lembrar mais do seu filho, você não. Você tem o seu filho, quer o seu filho a vida inteira, enquanto você estiver viva. Então imagina o esforço que você não seria capaz de fazer pelo seu filho. Eu quero que você se prenda e se apegue a isso, a essa informação. Tire esse medo, que esse medo não vem de você, esse medo vem de fora da sociedade. Então já começa a pensar por esse outro lado. Outra coisa, educação é relação. Então, no tempo que eu gosto bastante de estudar, né, sobre pesquisas como nas escolas inovadoras ao redor do mundo, os países melhores assim em nível educacional, eu quero entender, eu tenho essa obsessão eu preciso entender o que eles estão fazendo, como é a sala de aula, como é na prática, como são as famílias homeschoolers, eu tenho essa vontade de aprender muito. E sempre quando eu vejo, todas as pesquisas comprovam, o melhor tipo de educação é onde tem uma relação, seja no homeschool, a relação entre mãe e os filhos, ou seja na escola, a relação da professora da escola com os pais dos alunos. Ou seja, a educação do filho, né, da criança, ela está interligada o tanto que tem de envolvimento emocional entre as pessoas envolvidas. Ou seja, não é o técnico que afeta mais. Então esse é um medo que você precisa tirar dentro de você, dentro do seu coração. Não é o técnico que vai importar mais, é você. É o quanto você deseja, é a sua relação com o seu filho. Eu lembro que quando eu comecei o homeschool, quando recebi esse chamado do homeschool, eu fiquei com esse medo, eu fiquei com esse receio, eu falei, não, mas eu não tenho competência, eu não tenho paciência, eu não tenho nada. Meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como assim? Que pedido é esse? Pra mim, na época, parecia algo que, não, gente, o que Deus tá pedindo pra mim fazer esse negócio? Não, eu acho que Deus não tá entendendo que eu não tenho capacitação pra isso. Deus não tá entendendo. E aí eu assisti um filme, Mãos Talentosas. Gente, e eu senti a presença de Deus o tempo inteiro enquanto eu assistia esse filme, quando aparecia a mãe. A mãe desse filme é muito dedicada e ela não tinha estudo nenhum. E eu sentia muito forte Deus falando pra mim, é isso que eu quero de você. É isso, esqueça. O técnico, isso e aquilo e tudo mais, esqueça. Sabe? Então, apesar de Deus saber que eu sempre fui dedicada, eu sempre gostei, assim, de estudar, de desenvolver a minha inteligência, sabe? Tanto nos estudos quanto no trabalho, sempre fui muito dedicada. Mas pra mim eu não tinha eu não tinha vocação, entendeu? Eu falava, mas como que eu vou ensinar criança? É totalmente diferente, né? De você trabalhar com os adultos ali e tal. Então, pra mim, tava uma coisa interligada com a outra. Quando, na verdade, assistindo esse filme, te recomendo fortemente assistir, eu sentia Deus falando pra mim, é o amor. É a dedicação e o amor, exatamente o que eu tô te falando aqui. É a dedicação e o amor que conta muito mais. É isso que vai fazer o seu filho, no meu caso, né? Sua filha, se tornar melhor. E, gente, isso me trouxe uma calma tão grande no meu coração, tão grande, que eu perdi todos os medos, assim, todas as sombras, os problemas que estavam pairando na minha mente. Eu sanei com esse filme. Eu te indico assiste, depois você volta pra comentar o que você achou. E assista com essa percepção que eu tô te falando. E aí, outro ponto. Escola não é garantia de formação nem emocional, nem intelectual. Nenhum desses dois. Então, por exemplo, você quer que seu filho se desenvolva, que ele tenha uma boa comunicação, que ele seja uma criança saudável, um adulto saudável. Só que isso depende muito da professora, do ambiente em torno da escola. Se de repente a escola trata o seu filho de uma forma muito, sei lá, exagerada, ou pressiona demais, ou pressiona de menos, enfim, algum desses extremos, como o seu filho vai ter essa liberação emocional? Como vai ser? Então você fica refém disso.
Não significa que eu tô falando, nossa, homeschool 100% não pode ir pra escola. Não tô falando sobre isso. Aqui eu estou falando sobre os benefícios. De fato, é um benefício no homeschool que não tem quem vai pra escola. Porque você não sabe como tá sendo, como a professora tá conduzindo, como é a energia daquela sala, você não sabe de fato. Será que o seu filho tem voz para falar? Ele consegue levantar a mão e se posicionar? Ele consegue levantar a mão e perguntar? Ele tá interessado em saber? Ou a turminha não gosta de nada? Ou a turminha faz bullying? Ou a professora é muito grosseira? Você não sabe. Então, isso está interligado com o emocional da criança. Então, de fato, num ambiente saudável, que é a sua casa, a criança acaba se desenvolvendo muito melhor. Então, o emocional disparado sai na frente, tá? Então, o emocional é muito importante, gente. Quantas pessoas a gente vê que, de repente, são pessoas talentosas, inteligentes, mas se tornam adultos tão imaturos, que fazem coisas tão que chocam a sociedade, que você fala assim, como assim essa pessoa conseguiu fazer isso? Sabe? É o emocional daquela pessoa. Então ela tem inteligência por um lado, mas ela não tem a maturidade emocional por outro. Que ela não tem um freio emocional, ela não tem um senso, sabe? E tudo isso está interligado com o emocional. A gente não quer só inteligência nos nossos filhos, a gente quer o combo. Não adianta só ser inteligente. Tem que ter a formação do caráter, o lado emocional, autocontrole, respeito, sabe? Você não sabe, infelizmente, a gente não sabe como isso acontece nas escolas, tá? Outro ponto positivo de fazer o homeschool, as influências nas escolas. Hoje, gente, o que eu vejo de história, tanto dos pais quanto dos professores, histórias tenebrosas que acontecem na escola, tenebrosa com criança nova. Não é mais como era na nossa época, por exemplo, que era coisa mais de adolescente, depois de 15, 16 começavam os problemas. Não. Hoje as crianças com 10 já estão fazendo coisas de 16, 17 da nossa época. Sabe? Estão pulando demais a infância, estão indo de uma forma assim, cada história, juro pra vocês, é uma história que parte o meu coração, que eu falo assim, gente, como que tá acontecendo isso nas escolas? Que horror! Que é isso? E nessas horas, eu dou graças a Deus. Eu falo, obrigado, Senhor, por ter colocado o homeschool no meu caminho. Obrigado por ter insistido, por ter falado, ó, faça. Obrigado. Porque quando eu vejo essas histórias, eu fico chocada. Eu fico chocada. Inclusive, tem muitas professoras que falam, quando eu tiver filho, eu vou fazer homeschool com meu filho. Não quero ele na escola, não. Aí você vê, a professora que está lá no ambiente, na sala de aula, ela não quer que o filho esteja lá. Boa coisa, não é? Boa coisa não está acontecendo nas escolas hoje. Então, esse é um outro benefício também, tá? Essas influências. Então, por exemplo, as meninas não têm tecnologia, outros assuntos assim mais modernos. E, sei lá, falar da Virgínia, da Anitta, de não sei o quê. Os influencers de hoje, que não influencia em nada. É um horror para nossa sociedade, mas as crianças e os jovens amam, idolatram. Então, essa questão da influência externa também diminui aqui. Por quê? Porque naturalmente no homeschool a gente procura outras famílias que fazem homeschool. E não porque, nossa, tem que fazer a bolha. Não, mas é porque essas outras famílias também estão interessadas que os filhos socializem mais. Também tem tempo na semana. Então as famílias que vão para a escola não tem tempo de passar, vou passar o dia aqui, ou vamos fazer um passeio. Elas não têm, porque elas têm uma rotina totalmente diferente de quem faz homeschool. Então, naturalmente fica mais fácil de você procurar outras amizades com valores parecidos, tá? Com vidas parecidas. Então, isso é muito, muito importante e muito fácil. Porque você não fica aquela preocupação, mas eu não tô gostando dessa sua amiga, hein? Não tô gostando da conduta disso, não gostei dessa história. Não gostei que você tá querendo o celular, não gostei que você tá querendo ir pra festa lá porque todo mundo vai. Não tem, simplesmente não tem. Não tem esse tipo de problema. Porque eles já vivem essa realidade ali com outras famílias, as programações são juntas e tá tudo certo. Outro ponto muito positivo
você cresce como mãe e como pessoa. Então, a gente tá sempre nessa movimentação que a gente precisa. Então, o que eu vou dar pra essa criança? O que eu vou estudar? O que eu preciso ensinar? O que eu aprendo? Então, você aprende junto. Então, pra mim, eu fui mãe super cedo, né? Então, eu meio que pulei essa fase, tive que trabalhar muito cedo, enfim. Eu pulei essa fase de descoberta do que eu gosto, o que eu gosto de fazer, eu pulei, simplesmente pulei, eu tive que ter a vida de adulta rápido junto com meu marido e a gente, sabe? Teve essa questão. E hoje eu penso, nossa, eu quero aprender isso. Eu quero aprender. Eu quero que elas aprendam. Então, primeiro eu falar, eu quero que vocês aprendam isso aqui é muito legal. E aí, pra que elas aprendam, eu também tenho que aprender. E eu falo, nossa, eu gosto disso aqui, eu também quero aprender isso aqui. E a gente aprende junto. É muito legal. Porque a gente vai se redescobrindo, né, ao longo desse tempo que a gente ensina. Isso é muito... Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Outro benefício, o tempo de qualidade. Então, os pais, eu sempre vejo, né, os pais reclamando, né, quando tem férias da escola, por exemplo. Ai, meu Deus, muito tempo de férias, eu tô enlouquecida, não aguento mais. Essa é a nossa realidade do homeschool, né? No homeschool a gente não tem a escola, então é 24 horas e é isso mesmo. E depois de um tempo, você começa a pensar, você fala, nossa, eu sou muito privilegiada por ficar tanto tempo com os meus filhos. Você começa a mudar o olhar que você não tinha na época quando seus filhos iam pra escola, por exemplo. Então, você olha e você fala, nossa... Então, ontem mesmo, né? Eu tava sentada lá na minha cama, tava brincando, né, com a minha bebezinha, tudo, a gente montando ali, ela rindo. E aí eu chamei a Ceci, que é minha filha do meio, pra tocar o ukulele. A gente deu o ukulele de presente pra ela no aniversário dela, no ano passado. E só que a gente, assim, não sabe tocar, não colocamos em aula nem nada. A gente só comprou pra ela, ela já começou a desenrolar. Você vê ali que tem um talento ali. E a Duda, que é a nossa filha mais velha, já tinha o violão, começou a ensinar algumas músicas de violão pra ela, ela aprendeu super rápido. Então, às vezes eu só chamo o quê? Pra fazer essa manutenção, pra influenciar a tocar. E aí eu chamei ela, falei, filha, traz seu ukulele pra você cantar aqui pra mamãe ver, pra você tocar, né, pra mamãe. E aí ela veio, começou e tocou as músicas dela, e daqui a pouco ela começou a tocar mais. E ela tem uma coisa que ela gosta muito de cantar, e ela gosta de cantar louvor. E ela começa a cantar, e ela mesma começa a criar, sabe, assim, ela, Deus, e que não sei o que, e toca, e você vê que ela toca com a alma. Não é que ela tira assim, da cabeça dela, porque eu quero inventar algo. Não, ela toca de uma forma linda. Ela cria, ela sente e ela transborda isso pra fora. E eu brincando, ao mesmo tempo que eu tava brincando ali, né, com a minha bebezinha, ensinando pra ela, e ela tava aprendendo, me copiando, sabe, fazendo os barulhinhos. Então ali uma brincadeirinha, ela já tava aprendendo, já tava me copiando, já tava educando. E olhar assim no meu pé da minha cama, a minha filha tocando lindamente, e cantando, e louvando, e falando. E num determinado momento ela começou a cantar e falar sobre mim, da forma que eu louvo a Deus, da forma que eu honro a Deus. E ela começou a falar, e foi falando, e foi cantando. Gente, e eu ali, sabe quando a sensação que você quer que o tempo pare? Você quer que o tempo pare e você fala assim, nossa, que lindo! Que lindo, porque você pensa, essa é a minha rotina. Será que eu ia ter esses momentos sem o homeschool? Provavelmente não. Será que ela ia ver na prática a minha devoção, ia cantar e criar uma música pra mim? Provavelmente não. Porque essa vida do mundo, ela é muito acelerada. Ela não dá tempo da gente desfrutar do que é mais importante. Então, esse no homeschool, esse motivo por si só, ele já é grande demais.
E a minha filha, que ela tá com 13, então ela tá na fase de querer saber tudo, perguntar tudo. E a gente fica um bom tempo conversando. Sabe, conversas, assim, às vezes eu converso com ela como se ela fosse até uma adulta, pra ela entender, né, as coisas. E ela fica me escutando e ela fica falando a opinião dela, o que ela acha, o que ela acha que é certo, o que é errado, o que ela pensa pra ela no futuro, o que eu indico que ela faça hoje pra que ela tenha um futuro melhor. Isso não tem preço, não tem preço. E aí isso está interligado com o próximo benefício, né, que eu já ia falar aqui pra vocês, que é ter os pais como mestres. Não no lugar de tipo assim, nossa, eu sou superior aos meus filhos, eles têm que me obedecer. Não, não é nesse lugar de autoritarismo. É esse lugar de ensino, onde os pais são os primeiros mestres dos filhos, sabe? Então, eu não precisei falar, por exemplo, pra Ceci como ela vai falar com Deus, como ela vai se conectar, sabe? Como ela vai conduzir, eu não preciso falar. Ela vê, ela enxerga, ela acha bonito, ela copia, ela se inspira. Eu não preciso, por exemplo, eu vejo muitos pais falando, ai, meu filho adulto, meu filho não quer saber de mim, ele me ignora, ele não me escuta, ele isso, ele aquilo. Tá, mas você deu espaço para quando esse filho era criança, quando ele era jovem? Teve espaço para o diálogo? Teve espaço para convivência? Você se importou de escutá-lo? Você se importou de conversar com ele? Você criou momentos assim sempre? Porque é uma consequência natural. E não, nunca teve. Era como se fosse vários estranhos morando junto. E depois de adulto, o filho, some no mundo e aí os pais querem ter essa ligação. Não. Essa ligação precisa ser construída enquanto eles são pequenos. Enquanto eles são pequenos, enquanto você tem tempo. Enquanto você se importa. É você que tem que se importar primeiro. E essa vida doida, é de trabalho, é de escola, é de correria, tira o melhor da vida. Os nossos filhos não vão ficar com a gente por muito tempo. Se você parar pra pensar, os nossos filhos vão passar a vida toda deles mais com seus maridos e esposas do que com os pais. É um tempo curto. Ele parece muito longo porque é muito intenso, é muito trabalho, é muita coisa. Mas é um tempo curto, tá? Então, é um benefício, gente, é um benefício. Não enxerguem como sobrecarga. Porque esses pequenos momentos, assim, que você tem, conta muito. Conta muito. Você tá sendo exemplo deles sem precisar impor nada. Você não precisa impor. Você tá sendo quem você é, seu filho tá te assistindo. É claro, nesse processo você tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Você tem que buscar seu autoconhecimento. Você tem que viver conforme o bem, sabe? Ser essa pessoa melhor. Não é só cobrar. Porque senão é ruim. Você tá dando vários exemplos ruins e o seu filho vai pegar os seus exemplos ruins, né? Mas se apeguem a isso. Se é uma oportunidade para você, né? Eu não tô aqui induzindo todo mundo, tem que fazer o homeschool porque o homeschool é certo. Não, eu tô falando aqui para você todos os benefícios, sabe? Eu tô aqui falando para você pensando na Jéssica antes de começar. A Jéssica que tava com medo. E aí a Jéssica aqui do futuro falando para você como é. Como você pode se emocionar em pequenos momentos da vida. Sabe? E ter tanta gratidão. E o melhor, você olhar e falar, eu proporcionei isso. Fui eu. Então, eu, por exemplo, né, desse exemplo que eu dei pra vocês, pra ficar mais fácil. É assim, eu percebi que a minha filha tinha um talento musical ali. Então, eu tive a ideia de dar um instrumento pra ela. No caso, o ukulele. E aí eu vi que ela tem muita habilidade. Então eu incentivei da irmã mais velha já incentivar, ensiná-la, sabe? Então eu proporcionei isso e ainda tem o resultado depois, que é ela aprender, criar, cantar
e fazer uma música pra você. Gente, desculpa, mas isso é o auge. Isso pra mim é o auge, não tem preço. Não tem preço isso tem valor. Então, o homeschool, ele não é só sobre a intelectualidade da criança. É sobre o valor da família. É sobre o valor da parceria. É sobre o valor da sua dedicação, do seu amor sendo colocado em prática diariamente. Entende? Não significa que é fácil, mas a gente pode recorrer a Deus. A gente pode recorrer. Deus ampara a gente. Tô cansada. Deus ajuda a gente. Deus ajuda. No outro dia, vida que segue, a gente continua. Mas, gente, de verdade, esse já ganha do lado intelectual, na minha visão. E aí, outro benefício é você pensar na vocação, exatamente o que eu falei ali em prática. Na escola, então imagina essa minha filha, essa minha segunda filha, tendo experiências numa escola tradicional. Ela não ia desenvolver essas habilidades. Ela não ia. Gente, as escolas não incentivam esse lado musical, esse lado artístico. Essa minha filha, ela ama cantar, dançar, tocar, pintar, desenhar. Ela ama. Sabe? E eu consigo desenvolver. Não significa que eu vou tirar. Ah, então vai tirar as outras matérias? Não. Simplesmente eu consigo unir as duas. É o melhor dos mundos pra gente. Então eu vou unir as matérias que ela precisa aprender junto à vocação dela. Então qual é a vocação do seu filho? Qual é? Você consegue enxergar na prática, porque você tem mais tempo. Você tem mais tempo, você tem mais sensibilidade, você é a mãe. Você é a mãe. A professora da escola, ela não vai perceber. Você vai. Em pouco tempo de homeschool, você vai perceber quais são as habilidades do seu filho. Quais são os talentos do seu filho. E, por último, o lado intelectual. Então, você consegue puxar mais ali o seu filho. Então, se ele tá na escola, ele é muito inteligente, ele tem que esperar os outros. O problema é dele que ele é inteligente. O problema é dele. A escola não incentiva. Ela faz a criança esperar. E ponto final. Então, você pode puxar mais o seu filho para desenvolvê-lo, ou você pode dar uma pausa. Opa, ele tá com dificuldade aqui, eu vou esperar mais um pouquinho. Fazer esse estudo personalizado. Mas você olhar e desenvolver muito, muito, muito melhor, tá? Então, fazer coisas que de repente na escola não tem. Então, por exemplo, as minhas filhas fazem Olimpíada. Então, desde pequenininha, fazem Olimpíada ali. Eu incentivo isso porque eu gosto, então eu já faço um homeschool mais flexível ali para elas. A gente gosta de passear, tem esse lado mais artístico, as duas mais velhas têm, não só a do meio. Então elas têm mais esse lado mais sensível e tudo. Eu sou mais pro lado super intelectual, elas não tanto. Então eu puxo o lado intelectual, porque a gente já no homeschool já não faço tanto, elas já não se interessam tanto, então eu puxo, vamos ter pequenos projetos aqui para desenvolver, que precisam puxar o intelectual delas. E vou puxando, trabalhando cada uma no seu nível, ajudando cada uma no seu tempo, tá? Mas tem. Então eu vou desenvolvendo coisas que na escola não tem. E tem pouco interesse também na escola, tá? Então, projetos assim que você vai desenvolvendo, você fala, vou puxar mais aqui, vou puxar mais ali, vou usar mais esse. Isso só existe no homeschool. Só existe no homeschool. Não adianta. Pode ser a escola ideal, a escola maravilhosa, a escola perfeita. Não vai ser personalizado para o seu filho. Só o homeschool vai ser personalizado de fato para o seu filho. Tá? Então, é importante eu ressaltar tudo isso. Não vim aqui para falar qual que é melhor, qual que é pior. Eu vim aqui para falar da minha realidade, da minha vida, o que eu sinto que é muito benéfico, que hoje eu vejo, eu olho, eu falo, nossa, que bom que eu estou nesse lugar, sabe? A Jéssica do futuro tá muito agradecida por ter tido coragem, por ter tirado todos esses pequenos medos da frente dela e seguido com força, com fé, tá? Então, é o que eu desejo pra você. E se você quiser
né, me conhecer mais de perto, quiser estudar e tudo mais, ter uma comunidade, eu tenho a comunidade Saber. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você saber um pouquinho mais. Lá dentro eu falo de tudo esse universo da educação parental e com o universo da educação e do homeschool, tá? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te espero nos próximos vídeos. Um beijo!